Olá, sejam muito bem-vindos ao Doutor em Pauta. Eu sou a Cláudia Tenório. Nosso tema de hoje é refluxo e obesidade. Uau, tem relação? Senhora. Muito. Calma. São dois problemas muito comuns que podem estar diretamente relacionados e que prejudicam a saúde e a qualidade de vida de milhões de pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião endoscopista, professor de medicina da Faculdade do ABC. Seja muito bem-vindo. Olá, eu que agradeço essa oportunidade, minha amiga, né? Sempre lá no seu programa e agora esse novo formato seu. Parabéns, viu? Há Parabéns um por essa espaço iniciativa. para a gente falar de medicina, que é um assunto que me encanta e eu entendo que se a gente tem um corpo, a gente precisa entender como cuidar dele. Demais. Né? Eu posso falar porque eu estou há anos já ao seu lado e eu vejo que você estuda, você vai buscar informação, você leva para o seu público sempre atualidades, novidades e com seriedade, né? Você tem seus profissionais que passaram aqui, acabamos de ver aqui, né? Psiquiatras, etc. Sempre um nível espetacular. Aliás, o Doutor em Pauta também é uma oportunidade para você que é médico, para você que é da área de saúde, aprender um pouco mais, se atualizar, porque os profissionais que passam por aqui, de fato, são excelentes. Eu fiquei impressionada de relacionar refluxo à obesidade, por isso que eu parei no começo da minha introdução. Qual é a relação entre elas? É muito importante a gente mostrar, porque às vezes a maioria do paciente do refluxo é aquele paciente mais magrinho, estresse, ansiedade, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas nós temos muitos pacientes que estão com obesidade e nos procuram por refluxo, né? Doutor, eu estou com refluxo, aí você olha para eles e fala, mas o seu refluxo não está diretamente relacionado à válvula, etc. É o seu peso. Por quê, Cláudia? Na obesidade, a gente aumenta a pressão do abdômen. Então, aqui a região abdominal fica maior do que a pressão torácica. E aí o que acontece? Nesse aumento de pressão, você empurra o estômago. E lá dentro do estômago, nós temos o nosso suco gástrico, que tem que estar lá para fazer a digestão dos nossos alimentos. Só que esse suco gástrico, ele volta aqui no esôfago, dando refluxo. Então, a obesidade, ela faz com que o paciente tenha esse refluxo por uma questão de pressão abdominal. Tanto que o paciente emagrece e trata o refluxo. Diferente daquele paciente que tem refluxo a vida inteira, a gente vai discutir sobre a doença do refluxo, mas que não é obeso. O obeso, não adianta você querer tratar o refluxo sozinho, sem fazer esse paciente emagrecer. Então, o primeiro passo é fazer ele emagrecer. Um comparativo, para o pessoal entender também, a questão da obesidade e refluxo, pensa na gravidez. Toda mulher grávida, você que está em casa, que já ficou grávida, final da gravidez, o que acontece? Muito refluxo. Muito. Aí falam que é o cabelo do nenê, que o nenê vai... Refluxo e azia, bem lembrado. Refluxo, azia, porque tem mais cabelo o nenê. Não é isso, é porque o útero cresce, o nenê está crescendo lá dentro do seu abdômen, e aí esse abdômen maior cresce. Nasceu o nenê, cadê o refluxo? Não tem mais. Então, a gestação é um outro exemplo para comparar. Então, a hora que o neném nasce, a mãe perde aquela pressão abdominal, não tem mais refluxo. Na obesidade é a mesma coisa. Então, o paciente obeso, a grande maioria deles sofre também de refluxo. E às vezes ele procura o médico para tratar o refluxo, claro, a gente tem que iniciar o tratamento, dar as medicações, só que é fundamental. Se ele não perder peso, haja remédio, haja medicação para você poder combater essa doença. É sempre muito delicado falar sobre obesidade, porque tem gente que fica achando que, de certa forma, existe uma gordofobia aí, mas obesidade é uma doença, tem CID, Código Internacional da Doença, e a obesidade está ligada, comprovada cientificamente, a várias outras doenças. Então, a gente precisa falar e precisa combater a obesidade, né? E pensando que a obesidade tem aumentado, e o número de brasileiros obesos é muito grande, é absurdo, né? O refluxo também tem aumentado. Também. É importante tratar o refluxo? Ele pode ir piorando com o tempo? Demais. Você tem na obesidade hoje 25% da população com obesidade e mais 50% tem sobrepeso. Então a gente tem que combater a obesidade, a gente sabe disso, né? E quando a gente fala de refluxo, Cláudia, para o pessoal entender, 100% das pessoas têm refluxo. Todo mundo. Eu tenho, você tem, o pessoal aqui tem. Por quê? O refluxo é a saída do ácido do estômago, que sobe aqui no nosso esôfago. Aí tá chegando aí um café fresquinho pra gente. E até te perguntar nós vamos combater depois. já. Daqui a pouco a gente vai falar sobre café. Guarda o café que nós vamos discutir. Guarda a aqui. informação. O pessoal vai matar a gente, nós vamos brindar. Pode ou não pode tomar café, mas é daqui a pouco. Isso vai ser interessante para vocês aí. Daqui a pouquinho. Então o que acontece? Essa volta do ácido é normal e a gente tem aqui
entre o esôfago e o estômago uma válvula. E essa válvula, se fosse um zíper, seria maravilhoso. Comi, começo a produzir ácido. Fecha o zíper, acaba a digestão, abre o zíper. Mas não é assim. Então esse músculo fica ali funcionando o tempo inteiro. Para as pessoas, no geral, esse escape que tem aqui, a gente chama de refluxo fisiológico. A pessoa não tem dor, a pessoa não sente absolutamente nada, tá tudo legal. Quando exagera, exagerei no café, comi uma comida super fritura, nossa, doutor, ontem à noite saí, comi demais, tomei vinho, aí fui deitar, tive um refluxo. Então a gente fala que a pessoa tem refluxo e que precisa tratar, porque nós vamos explicar os tratamentos. Agora tem gente, Cláudia, que faz tudo direitinho. Doutor, eu sei que eu tenho refluxo, assim, eu parei de tomar meu café, eu não como mais fritura, eu continuo. E aí a gente está falando em 25% da nossa população que tem doença do refluxo. O que é a doença do refluxo? É uma hiperacidez, às vezes, gástrica. E, principalmente, a maioria dos pacientes é a frouxidão desse músculo. Então, o esfíncter inferior, esse músculo, ele fica fraco. Com o tempo, genética, você vê que as pessoas, a família toda tem, a pessoa ficou ganhando peso, a pessoa ficou exagerando, né? Ficou maltratando, excesso dos erros alimentares, e aí com o tempo esse músculo fica frouxo. Aí você vai ter que tratar diferente. Você vai ter que tratar, porque ele deixa de ter aquele refluxo que o comportamento resolve para passar a ter doença. E aí 25%. No Brasil, 200 milhões de pessoas. Nós estamos falando em 50 milhões de pessoas que sofrem e que têm a doença do refluxo. Quais são as principais diferenças entre os sintomas do refluxo, que você disse que 100% das pessoas têm, para a doença do refluxo? Isso. A pessoa que vai ter o refluxo, esse refluxo esporádico, é porque ela exagerou, comi demais, comi errado. Aí aqui a gente já entra um pouco, né? O que a gente tem que fazer com essas pessoas? Ela tem dor, ela tem queimação, né, até aquele desconforto, vai deitar e se sente um pouquinho mal, mas no dia seguinte toma um remédio, é importante sempre procurar o médico, volta-se a comer direitinho, fica legal. Quem tem doença, além de ter dor, queimação, começa a ter pigarro, rouquidão, começa a ter regurgitação, que é aquela volta mesmo do alimento, vai deitar à noite, sufocamento noturno, a pessoa acorda no meio da noite achando que vai estar sufocada, porque a válvula já não está mais funcionando. E aí ela começa a ter uma série de sintomas e mais exacerbados. De vez de você ter uma crise aguda porque você errou, e você teve aquele refluxo, a pessoa sabe que exagerou, agora é a pessoa do dia a dia. Doutor, mesmo sem comer nada, doutor, eu comi um franguinho, eu deitei e acordei no meio da noite sufocado. Então, são os sintomas mais exacerbados, né? A queimação maior. E todos esses outros sintomas que começam a aparecer, a pessoa não está entendendo. Por que eu estou com esse pigarro o tempo todo? Né? Rouquidão. Então, é muito importante quando a pessoa começa a ver que, doutor, eu estou tentando fazer direitinho, não está dando certo, temos que investigar melhor, fazer exames mais importantes para investigar melhor. Basta você dar uma pesquisada aí nas redes sociais, na internet, perguntas sobre esse pigarro, sobre Exato. algo preso no fundo da garganta, que você vai ver que a busca é gigantesca. Tem muita gente que sente esse desconforto. É demais. Provavelmente pessoas com a doença do refluxo, né? Isso. E você disse que é um probleminha nessa válvula. Daí, com o passar do tempo, a gente vai ficando com uma frouxidão não só externa, né, que a pele vai sofrendo, também, mas interna também. Também vai piorando essa situação do refluxo? Vai piorando. Tanto você pega a história das pessoas, né, não é uma coisa aguda, né? Tipo, é diferente do agudo que a gente conversou. Tô com refluxo hoje porque exagerei. Não. Doutor, história é sempre longa. Há 20 anos eu comecei com a dor, há 15 anos, há 10 anos eu tive desconforto, só que assim, tá ficando cada vez pior, doutor. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo mais dormir deitado. Eu tenho que dormir sentadinho na poltrona. Eu já tentei de tudo. Eu já aboli o café da vida, mas eu não consigo. Então a gente precisa investigar melhor. E aí procure sempre um médico, né? Importante procurar. Como você disse, não tratar um refluxo pode trazer problemas para o futuro, problemas sérios. Então é procurar o médico para começar a investigar e evitar. Porque a evolução do refluxo, ela começa com isso, com queimação, com dor. Só que por que está doendo? Nossa, doutor, por que dói? Por que eu tenho pigarro? Porque o esôfago fica inflamado. Se o seu esôfago está inflamado lá dentro, você sente dor, você sente queimação. Isso sobe para a garganta, fica irritando a garganta. Que sobe suco gástrico o tempo todo. Gástrico o tempo todo. Que é inflamatório. Que é inflamatório. E esse suco gástrico vai machucando o seu esôfago. Chega aqui em cima, é o que a pessoa tem. A corda vocal inflama, rouquidão.
Pigarro, porque a garganta está inflamada e ele tem essa sensação de que alguma coisa está incomodando a garganta. Existe um lado do pigarro da ansiedade, né? Da pessoa que é ansiosa demais, etc., e começa a ter uma mania de pigarrear. Existe isso. Uhum. Por isso que você, fazendo os exames, você vai conseguir diferenciar se ele precisa ir com um psicólogo, um psiquiatra, porque ele está transformando aquele estresse dele aqui, mas muito a gente investiga e detecta que o ácido está chegando aqui. Tá, muitas vezes é um tique nervoso e outras Isso, vezes é o ácido chegando aqui. exatamente. Como vai subindo e machucando, inflamando, isso pode gerar um câncer? Pode. Então, assim, a esofagite, que é a inflamação do esôfago, né? Médico adora esses nomes, né? Gastrite, esofagite, bursite, tudo it. Tudo it, né? Então, It é inflamação, it é né? inflamação. Então, o pessoal entender, quando você escuta, o médico falou que eu tô com esofagite, esôfago inflamado. Esse esôfago inflamado, o que significa? Que a sua célula não está legal. Ela está machucada. Ela está num processo inflamatório. Se você não trata adequadamente, ou vai tratando errado e vai mascarando, isso daí pode se transformar numa úlcera de esôfago. Isso pode transformar numa lesão que a gente chama que é esôfago de Barrett. Barrett é o nome de um médico. Ele descobriu uma alteração da mucosa, ou seja, o esôfago tem ali, igual na nossa pele, né, tem epitélio que a gente fala. Uhum. Uma mucosa ali que tem células. E célula do quê? De esôfago. No estômago tem célula de estômago. No pulmão tem célula de pulmão. No esôfago, célula de esôfago. Você começa a machucar, essa célula ela vai se reparar. Toda vez que a gente muda a nossa célula, é igual na pele. Por que é perigoso ficar tomando sol, queimando a célula, trocando todo o tempo? Porque uma hora pode começar a nascer uma célula que não é dali. Uhum. Então, para proteger esse ácido, o esôfago começa a produzir uma célula que é do tipo intestinal. Como se fosse uma célula que está lá no nosso intestino, começa a nascer no seu esôfago. Então, isso já é uma alteração. O pessoal continua não se cuidando. E isso, pessoal, não é 1 mês, 2 meses, é anos. Uhum. A gente está falando, para a pessoa ter um câncer, demora 5 anos para uma evolução de uma célula que está aí agora, que a gente chama de metaplásica do intestino, virar o câncer. Por isso que a gente fala que qualquer coisa na medicina, a prevenção é fundamental. No esôfago, no câncer do útero, no câncer do intestino, se a pessoa faz o exame e detecta antes, porque para virar câncer, a pessoa ficou lá 5, 10 anos sem se cuidar. Então, não pode ficar com o esôfago doendo, machucando, etc. Toma o remédio que a vizinha toma, aí o remédio dá aquela aliviadinha. E a hora que a pessoa às vezes volta, a gente encontra pacientes com câncer de esôfago. Quando você vê a história inicial, fala, o que aconteceu com o senhor? Ah, doutora, 20 anos atrás eu tinha queimação, eu tinha dor, mas eu não dei muita bola, fiquei 5 anos sem tratar, tomei uns remedinhos que melhorou, depois passou o tempo, eu nunca fiz exame nenhum. Então, é uma história arrastada, só que é uma doença que pode levar a um câncer esofágico, que aí é grave, né? O câncer de esôfago, imagina, um câncer no lugar que passa o alimento. Tem que tirar, tem que fazer cirurgia, a pessoa Com não certeza. consegue comer, né? O prognóstico é muito ruim, de 5 anos muito baixo. Então, pessoal, fique atento, fique alerta, porque é algo super comum. A pessoa às vezes não está dando a devida atenção e se passar 10, 15 anos, a gente vai encontrar coisa ruim. E qual que é o padrão ouro para fazer o diagnóstico da doença do Ótimo. refluxo? Ótimo. Isso é muito importante. O primeiro passo, quando o paciente vem com a gente já começa um tratamento, né, com esse paciente entendendo das medidas comportamentais e que a gente vai conversar. Endoscopia, então é fundamental você procurar endoscopia. E hoje, né, Cláudia, eu sou endoscopista, já fiz exame, né, para me cuidar, já fiz colonoscopia, sei que você também se cuida, já fez, super tranquilo. Né? É um exame hoje. Antigamente, no passado, quando eu comecei na residência, não existiam as drogas que existem hoje, anestesista, então você não pode ter medo de fazer uma endoscopia. E 2 outros exames fundamentais que são manometria e pH-metria. A manometria vai estudar o seu esôfago, a função do músculo, do esfíncter, se esse esôfago movimenta. Tem pacientes, Cláudia, que tem um esôfago, por exemplo, uma doença que chama esôfago em quebra-nozes. O que é isso? O esôfago contrai para cima e para baixo descoordenadamente. Então, a pessoa come, fica entalada, fica engasgada, não está entendendo o que está acontecendo. Então, a manometria consegue dar esse diagnóstico. E a pH-metria é um exame que mede o ácido do teu estômago. Quão ácido é o seu estômago. Com essas 3 ferramentas na mão, endoscopia, manometria e pH-metria, eu consigo falar para o paciente, ó, o senhor tem refluxo. Ou seja, o seu músculo está legal, a acidez não é tão importante, nós precisamos cuidar do seu comportamento alimentar e tratar essa esofagitezinha que apareceu na endoscopia.
Vem manometria com músculo super frágil, super alterado. Com pH-metria com uma acidez violenta. Não adianta, meu amigo, você não tem só refluxo, você tem doença do refluxo. Aí nós vamos ter que, além de associar o tratamento clínico, comportamental, alimentar, a outros métodos menos invasivos endoscópicos, que é o que a gente faz, por exemplo, ou até mesmo, dependendo da situação, métodos cirúrgicos. Isso no caso para o tratamento, né? Para o tratamento. Mas qual é o padrão de tratamento para a doença do refluxo? O que a gente vai fazer? A princípio, o padrão inicial e fundamental em qualquer situação é o comportamento. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, se elas melhorarem a alimentação, ou seja, quem tem o refluxo, quem tem a doença do refluxo, quem não está legal, não tem jeito. Precisa comer a cada 3 horas, precisa comer pequenas porções. O jantar tem que ser a refeição mais leve, porque a gente janta e vai dormir. Durante o dia, você trabalha, você movimenta, você dirige, você está ativo. À noite tem que ser a sua refeição mais leve. Não tem jeito. À noite não pode deitar, comer e deitar. Tem que esperar de 2 a 3 horas para dar tempo do processo de digestão. Tá certo? Então a gente orienta muito isso. E começar a trabalhar o lado dos alimentos. Né? Claro, se tem na endoscopia, que a gente já fez esse exame e detectou uma esofagite, precisa tratar. Então, o tratamento hoje são com protetores gástricos, são medicações que elas impedem a formação do ácido dentro do estômago. Né? Então, essa medicação vai fazer com que você tenha menos ácido. Tem medicações que ajudam no esvaziamento gástrico, você acelera a comida que está lá, a gente dá para o paciente. Então, de 6 a 8 semanas, a gente trata com medicação, comportamento, e aí cheguei no café. Acho que nem posso tomar mais o café, cara. Aí chegou na alimentação. Vou Porque tomar um gole café antes não de falar. pode. Ó, isso aqui não pode. Não pode para quem tem a doença do refluxo. Isso. Então, o que sempre é importante, você nos seus programas, e eu participo lá, e você sempre pontua, né? O equilíbrio. Nada proibido. Se você proibir, a pior coisa para o ser humano é a proibição. Você não está proibido. Só que as pessoas, elas exageram. Elas tomam café o dia todo, né? Fica com o café na mão. Quem descobre que está com refluxo, ou pior ainda, que o músculo está frágil, que tem a doença do refluxo, não tem jeito. Então, o que a gente orienta? O café, o álcool e o chocolate, eles inibem o funcionamento adequado da válvula. Então, imagina, você já está com a válvula mais ou menos, e você toma um monte de café, você vai ter mais refluxo. Então, não tem jeito. Então, não é proibir, mas, por exemplo, o que eu falo para o paciente, ó, de manhã você precisa viver, né? Você precisa acordar, você precisa tomar seu café. Legal. Você vai tomar um café da manhã legal, você vai tomar um café puro, você vai tomar café com leite, ok. No meio da tarde, eu preciso tomar mais um café, doutor. Legal. O que a gente pede para evitar? É o excesso o tempo todo, o cafezinho, e os cafés após a refeição. Lembra que a gente Que é o falou uma pior, vez? né? O Café pessoal quase após a matou a gente. Porque é a no mania do programa. brasileiro. Garçom, o café é a conta. Não tem jeito, é Café mania. não combina com pós-refeição. Não combina. Isso para quem ninguém? Não, para quem tem a doença. Aí, pessoa que não tem a doença do refluxo, não está com obesidade, etc., vai tomar o cafezinho, não vai mudar nada. Agora, quem está com a doença do refluxo, você que está aí com o pigarro, você que está com a dor e que está aqui investigando, você comeu, encheu o estômago de alimento. O que o seu estômago vai fazer? Ácido. Vão começar a produzir ácido. Aí você está cheio do estômago com ácido, você vai lá e toma o café. O que acontece com o esfíncter? Relaxa mais. Aí, nossa, doutor, eu comi, acabei de almoçar, eu como, pós-almoço eu tenho uma dor. É o café, não tem jeito. Então esse café, pós-almoço e principalmente pós-jantar, é pior ainda. Mascar chiclete, já que você tocou nesse ponto. Cuidado, não é proibitivo, mas quem tem a doença, o mascar chiclete, se você está com o estômago vazio, vai mascar chiclete, você fica enviando mensagem para o teu cérebro que está chegando comida. Porque, pessoal, como é que funciona? A Cláudia é maravilhosa, ela já mata na hora a charada. Quando você sente o cheiro do alimento, você está preparado para comer, seu estômago já fala, opa, começa a Vem produzir comida ácido. aí, já vai produzindo ácido. Quando você senta para comer, ele já está preparado. Aí, em vez de você comer, você masca um chiclete. Ou em vez de você comer, você fica em jejum e pula a refeição. É horrível. Por isso que a gente tem que comer a cada 3 horas, pouquinho, porque sempre tem um pouquinho, porque a digestão vai demorar de 2 a 3 horas. Então, se você tomar um café da manhã, 7 da manhã, legalzinho, 10 da manhã, seu estômago já está preparado. Ah, doutor, eu só almoço às 5 da tarde. Tudo errado. Refluxo, obesidade. Então, nós somos, não tem jeito, é o que a gente come, a maneira do que a gente come. Então, é muito importante. E aí, à noite, tomar cuidado
e esperar umas 2, 3 horas, porque aí a digestão foi embora. Ah, doutor, mas aí eu fico com fome para dormir. Toma um chá, come uma bolacha, né? Perfeito. Não vai tomar um chocolate achocolatado à noite, porque aí você vai também tomar o chocolate, né? Então, cuidar. O chocolate é a mesma coisa. Não está proibido você comer um pedacinho junto depois, mas tem gente que come a barra inteira. E se tem refluxo, vai piorar, porque inibe igual o álcool. E o álcool também é um outro grande vilão. Agora, eu entendi que refluxo e obesidade têm uma relação enorme. O ideal é não ficar obeso, fugir, tá com sobrepeso, já volta para o peso para não chegar na obesidade. Perfeito. Hoje em dia a gente vê o uso das canetinhas emagrecedoras com muito sucesso, com êxito. As pessoas estão conseguindo emagrecer muito rápido, muito facilmente. Mas essas canetinhas, elas inibem o processo digestório, Sim. né? Elas ralentam esse processo. Então Exatamente. a pessoa fica ali com empachada, comida estufada no e tudo estômago parado. por muito tempo. Até para fazer uma cirurgia hoje, os médicos preconizam que a pessoa tenha parado de usar a canetinha pelo menos 15 dias antes da cirurgia, de tão demorada que fica essa digestão. E aí, para quem tem refluxo? Pior ainda. Então, a pessoa que... Poxa vida. É difícil, não é fácil justo, tratar né? as pessoas. Olha, a pessoa que tem refluxo precisa emagrecer. O método mais revolucionário que a gente conhece hoje, que são as canetinhas emagrecedoras, você que tem doença do refluxo não vai poder usar. Não vai conseguir. Aí você faz, é sempre o custo-benefício, né? Então, assim, um ponto que é importante, as canetas. A pessoa precisa ver se ela está apta, quanto que ela tem que perder de peso, porque também não vai trazer todo esse milagre. É importante, elas funcionam super bem. Só que as doses emagrecedoras têm que ser doses altas por um período prolongado. Então não adianta você tomar 1, 2, 3 meses, porque você vai ter um efeito, começa a perder peso, só que depois, se você não se manter isso, a hora que tira a caneta, hoje, infelizmente, o reganho de peso já está sendo enorme. Eu trabalho com obesidade também lá no consultório, então a gente tem que tomar cuidado. Estou obeso, doutor, estou com refluxo, mas eu quero usar a caneta. Ok, mas prepara e vamos ter que cuidar da medicação para o refluxo, porque vai piorar o refluxo. Vai. Mas quando ele começa a perder peso, a queda da pressão abdominal, o refluxo dele diminui. E aí aquele alimento que está parado não prejudica tanto. A gente pode dar medicação para ajudar o esvaziamento gástrico desse tipo de paciente. Você está com a caneta, você tem obesidade, mas eu vou te dar um remédio para o seu estômago esvaziar melhor. Aí não vai perder o efeito da caneta? O efeito da caneta, Cláudia, não é só de parar o alimento. Além de dar essa parestesia, o estômago ficar meio parado, ele ficar com aquela sensação de estufamento e comer menos, essa caneta ela foi feita para tratar o diabetes. Então, ela foi feita para baixar a glicemia do sangue da pessoa. O paciente que é diabético, ele abaixa o sangue, ok. O remédio está fazendo o seu efeito. Você não é diabética. Você aplica essa medicação. O que essa medicação, esses análogos fazem? Estimulam o intestino, etc., a produção maior de insulina. Então, o seu organismo produz mais insulina e te leva a uma hipoglicemia, porque o seu açúcar não é alto. O seu açúcar é normal. Então, o seu organismo ele entra em hipoglicemia. Então, ele precisa arrumar de algum lado e da gordura ele vai tirar a sua energia. Então, a pessoa emagrece porque ela entra em hipoglicemia. Junto vem esses efeitos colaterais de mal-estar, empachamento. Isso tudo é pela hipoglicemia, na verdade. Alguns, né? Eu tenho lido bastante que tem alguns que já não tem esse desconforto todo. A tizerpatida, por exemplo, ela já dá menos desconforto do que a semaglutida, né? E parece que a gente está indo aí num caminho de... todos eles vão evoluindo, porque eram só análogos. Hoje, a tizerpatida já usa o 2, né? Então, GLP-1 mais GIP. Né? Tem outros que estão vindo que vão ser análogos do glucagon, que é a principal ferramenta na formação da insulina. Tem alguns que vão vir no futuro que, além de tudo, dão massa muscular para as pessoas. Então, isso tudo... E assim a gente vai chegando lá naquele botão que a gente aperta e fica... Não vai existir isso. Não vai. O que as pessoas precisam só entender? Cuidado, porque às vezes você está com subdose do que você precisa. Está tomando a caneta que arrumou com a amiga, com a colega. Tem que procurar... tudo tem que ser feito com orientação médica, né? Ainda mais quando você está fazendo um Cuidado com o seu fígado, sério. Cuidado com o seu pâncreas, cuidado com a sua tireoide. Né? A gente tem já relatos de pancreatite por causa de medicação. Sim. Problemas de câncer de tireoide. Então, é útil, maravilhoso. A gente tem que usar. E evolução ainda bem, né? Porque antigamente os remédios para tratar a obesidade eram para deixar as pessoas enlouquecidas. Né? Que mexiam Mexia no com sistema nervoso central, né? Ficava todo mundo doido. Todo mundo doido. Agora não. Está se buscando
medicações e tratamentos que vão trabalhar diretamente nessa situação, de fazer a pessoa queimar a gordura, exatamente. E sempre a preocupação é você queimar e perder musculatura, perder massa magra, etc. Então, é importante buscar o profissional para ver qual que é a sua melhor alternativa. Doutor, eu sei que você trabalha, aliás, trabalha muito bem com a colocação de balão intragástrico e outros procedimentos não tão invasivos como uma cirurgia bariátrica, né? Quem tem a doença do refluxo pode usar um balão intragástrico porque vai preencher, de certa forma, legal, esse espaço. Legal. É a mesma coisa. A gente, lá na endoscopia, né, nós temos o balão intragástrico e a sutura endoscópica. Então, quando o paciente tem uma doença do refluxo mais comprovada e não está legal e precisa perder peso, o ideal é fazer a sutura endoscópica. Porque na sutura a gente costura o estômago por endoscopia, pela boca. O estômago de 1.300, 1.500 ml vai para um estômago de 300 ml, pequenininho. Diminui os hormônios que levam fome para a cabeça da pessoa, então a pessoa perde a fome e começa a comer menos. Come muito menos, perde peso, uma perda de peso de até 25%. É que as medicações elas não conseguem essa perda total de peso. É tudo os passos, né? Medicação 10, 11, 12, 15, talvez no futuro vai conseguir chegar a esse 20, 25%. Com a sutura, o melhor para o paciente que tem a doença do refluxo é partir para a sutura e nessa perda de peso. Doutor, mas para mim eu não consigo, eu não quero costurar, tem o balão. O balão ele é o menos invasivo de todo. Temos exemplos em conjunto que assim, funciona super bem. A pessoa perde muito peso porque ocupa espaço. Ocupa espaço. Sensação de história. Mas para quem tem refluxo é difícil. Porque é a mesma situação que fica com a caneta. O estômago para, o balãozão está lá. Então, os 2 primeiros meses tem que levar com medicação, cuidar do refluxo, porque o paciente ele vai sofrer. Ele vai sofrer um pouquinho mais de refluxo. Só que em um mês perde 10% do peso. E aí, perdendo peso, vai sentir melhor em aí relação o refluxo a esse alivia, refluxo. entendeu? Então a gente dá isso, você pontuou super bem. Os 2 primeiros meses é um sofrimento. Se puder ir direto para a sutura, melhor. Não, doutor, eu não quero, não gosto de costurar. Eu quero balãozinho, porque eu sei que daqui 6 meses, daqui 1 ano eu tiro o balão, meu estômago está igual, eu preciso perder 15% de peso, eu estou feliz da vida. Mas cuidado, porque vai piorar o refluxo. Perfeito. Bom, a gente tem um momento aqui que é o pode não pode. Eu já fiz várias perguntas de pode não pode, né? O café foi um deles. Vou tomar mais um golinho. Pode ou não pode tomar café? Eu já entendi que só se você não tiver a doença do refluxo. Isso, e como a gente está falando de refluxo, em relação a refluxo, o café não pode. Não pode. Chocolate não pode. Tem mais alguma coisa que precisa ser retirado dessa alimentação? Frituras, né? Então as frituras, porque ela aumenta o suco gástrico, uma fritura. É diferente você comer um filé de frango liso lá, bonitinho, com uma salada. Você vai produzir X ácido no seu estômago. Empanou o frango, pôs para fritar no óleo, 5 vezes mais ácido. Molho vermelho e queijinho, 10 vezes mais ácido. Então, quem tem doença do refluxo sofre, porque é muito limitado. Eles começam a ter limitações mesmo alimentares. E o próprio paciente ele fala, doutor, eu fui tirando isso, fui tirando aquilo, porque senão eu também não consigo viver. Então, é importante buscar e aí buscar outras alternativas para a gente poder dar para esse paciente voltar isso a poder comer normal e não ter tanto problema. Né? Querer fazer uma fundoplicatura endoscópica, melhorar o tratamento, a gente já apresentou. Para quê? Porque senão o paciente fica nisso, vai tendo cada vez mais restrição. Então, as frituras é um outro grande vilão. E aquele, né, o cigarro, a gente não está falando de alimentação, mas o cigarro é um outro vilão gigantesco para tem que ter refluxo, é algo que tem que ser abolido. Quem tem no refluxo é proibido. Esse é proibido. Eu fumo 2 vezes. Não, porque toda vez que você fuma, além da nicotina que agride, você joga ar quente lá dentro do seu esôfago, muito quente. Que é um outro problema quando a gente pega pacientes, por exemplo, que vêm lá do sul. Chimarrão. Chimarrão também é um problema. É um problema. É um problemaço. E o gaúcho toma chimarrão o dia inteiro, né? É demais. E eles têm muito refluxo por causa disso. Lá tem uma incidência muito alta. E aí você tenta trocar, tenta tomar gelado e ver, esquece, é difícil. E o mate também não é legal. Aquele o mate, gelado mate já preto. é o cuiabano, que aí toma o tererê, né? Tererê, exatamente. Então assim, lá tem essa dificuldade, né? A gente está aqui em São Paulo, etc. Mas do Brasil, quando você vai para a região sul, a questão do chimarrão é muito impactante. Agora, você falou do acompanhamento médico, óbvio, mas você tocou aí num ponto que o brasileiro está muito acostumado a buscar esse recurso e livremente encontrar na farmácia. Uso de antiácido. Quem tem refluxo pode usar antiácido por conta própria? Não, cuidado.
São medicações maravilhosas, funcionam super bem. São remédios que realmente revolucionaram nós que trabalhamos na parte gastro, porque não existe mais paciente hoje com úlcera gástrica. Paciente, eu fui operar porque minha úlcera estourou. Isso não existe mais. Porque os remédios, eles realmente diminuem muito a acidez. Então, você tem que tomar um remédio na dose certa, pelo período correto, de acordo com os exames que você realizou. Então, a endoscopia vai mostrar para mim se o grau de esofagite dele pode ir de A, B, C, D. Que nível você está? É leve ou é muito intenso? Né? Você vai ficar tomando remédio qual dose? Então, você tem que ter orientação médica, porque a longo prazo, essas medicações, isso é uma coisa muito importante para a gente falar, um mito que existe, não dá câncer. Então, o omeprazol, o antiácido, pessoal, não dá câncer. É que surgiu a coisa de uns, talvez 5, 6 anos atrás, um estudo lá na Ásia, misturando o omeprazol com câncer, aí foi um bug aí, não dá. Agora, o que o omeprazol faz? Diminui a sua acidez. Legal, melhora o meu refluxo. Só que você precisa do ácido para quê no estômago? Para absorção. O ácido ajuda a absorção de nutrientes. Então, isso é comprovado, isso com certeza, o uso prolongado, sem acompanhamento, pode levar a quadro de, por exemplo, demência senil. Alterações, porque diminui a absorção de vitamina B, por exemplo. Osteoporose para a mulher, diminui a absorção de cálcio. Então, sempre quem tem que usar, doutor, eu não vou fazer fundoplicatura, eu vou tomar remédio, eu tenho doença do refluxo, minha válvula não funciona. Vou tomar prazol pro resto da minha vida. Vai ter que tomar, não tem jeito. Vai ter que suplementar. Suplementar, fazer exame de sangue. Às vezes chega um período e fala, ó, caiu muito. Para o remédio. Cai magnésio, cai cálcio. Magnésio, cálcio, todos esses alimentos. Então, vitamina D, todas. Vitamina B, principalmente. E aí, você, às vezes, você fala, ó, então é o seguinte, ó, zero café, zero fritura, zero álcool, porque nós não tem que deixar você uns 60 dias com ácido normal para você melhorar. Vamos suplementar, porque senão você lá no futuro vai começar a colher. Você vai ter problema dessa má absorção. Então, precisa só tomar cuidado. E o que é o problema? Eu pego na farmácia, eu tomo com meu colega, eu tomo da minha vizinha. E ele vai tomando, vai mascarando, e a hora que vê, tá com a vitamina lá embaixo, etc. Então, o remédio é excelente, como toda droga que existe para tratar qualquer coisa. Só que tem que saber quanto tempo, não é para ficar tomando a vida toda, entendeu? Tem que tentar, às vezes, se o seu músculo tá tão ruim, vamos partir para um outro tratamento, vamos buscar uma alternativa, porque senão vai ter prejuízo no futuro. Perfeito, importante a gente lembrar de todos esses detalhes, né? Você falou bastante de sensação de empachamento, estômago muito cheio, não comer à noite. E pode ou não pode fazer jejum intermitente, ficar muito tempo sem comer? Me lembro de eu pequenininha, quando eu tinha uma dor de estômago, eu acho que devia de ser psicológico, medo de fazer uma prova. Eu falava, tô com dor de estômago. Meu pai falava, come alguma coisa, ou toma um copo de leite. Isso. O jejum não é legal para o estômago. Então, para gastrite, para o refluxo, etc. O jejum intermitente, condicionado bem pelo endócrino, vai ajudar a pessoa que precisa emagrecer. Só que ela precisa entender que para o estômago, para o trato digestivo, não é legal. Então, o jejum por muito tempo, então a pessoa dorme, comeu bem, acorda, já acorda com aquela fome, às vezes não come nada, toma um café preto. Então, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado porque se você está num processo de emagrecimento, entenda que se você começar a ter dor, etc., precisa às vezes associar um protetor. Meu pai não estava errado, tinha que comer uma coisinha quando estava com dor de estômago. Tem que comer, porque na verdade é o ácido que está lá, é o que você disse do chiclete, ou de você, né, pular uma refeição. Tem muito disso, né, doutor? Eu não almoço, não tem jeito. E quando dói o estômago porque está vazio, o que é ideal que a gente coloque para dentro? Isso, o ideal sempre coisas leves de rápida absorção. Então, por exemplo, você uma fruta, que é uma coisa extremamente saudável que você vai conseguir, uma bolacha, que é um carboidrato de rápida absorção. Você não pode colocar uma coxinha, né? Um copo de café. O leite é algo que o pessoal usa muito e que dá uma sensação de alívio por conta do gelado, mas não é legal, porque é uma proteína, é de pesada, é de difícil digestão, e a hora que o leite bate ali, ele faz você produzir muito mais ácido. Então a pessoa tem uma sensação, pô, doutor, eu tomei um copo de leite. Uma sensação de conforto momentânea, mas parecer depois que fica estava pior. legal, fica pior. Então, nesse momento do jejum, é procurar um suco, né, um chá, esse carbo mais leve, né? Nada de fritura, nada de empanado, nada de doce, não é legal, entendeu? Então, isso é o que a gente fala do saudável.
Perfeito. Eu amo que a medicina está em constante evolução, falo isso acho que quase todos os dias da minha vida, e eu queria saber, na tua área, que eu sei que você faz tantas coisas interessantes, você tem sempre novidades para me apresentar, o que é que a gente tem de novidade ou o que é que a gente já pode esperar? A gente tem sempre essas inovações dentro do refluxo, né? Então, hoje, um tratamento por endoscopia 100% endoscópico, né? E as pessoas que estão hoje ainda não tem no SUS, a não ser nos projetos que a gente consegue fazer. E a Graciela, você sabe que a gente tem um trabalho forte lá na faculdade que vira e mexe eu consigo ajudar muita Na gente faculdade do pela ABC, faculdade, a Faculdade né? de Medicina da ABC. Mas hoje, pelos convênios, a gente já consegue aprovação, porque é um dispositivo hoje que se chama uma funduplicatura endoscópica. Então, esse dispositivo ele faz uma válvula, ele melhora essa musculatura que está frágil, todo por endoscopia. Então, a pessoa faz, vai embora para casa no mesmo dia, no dia seguinte pode trabalhar. E vai livrar as pessoas, 95% das pessoas param de usar inibidores. Olha que Os maravilha. remédios param de ter sintomas. Você está falando que a gente vai ter, provavelmente no SUS, que você tem um serviço social, mas você tem na sua clínica para Hoje na paciente clínica particular? já tem, paciente particular e para os convênios também. Olha que coisa maravilhosa, como é que Pros chama? convênios, chama funduplicatura, médico, nomes tudo difícil, né? Funduplicatura Endoscópica. endoscópica, tá bom. Isso é legal, Funduplicatura porque endoscópica. é regulamentada, tem na Maravilha. Anvisa, entendeu? Então tá liberada. Então hoje já é um tratamento viável para isso e com resultados fantásticos. Eu hoje na clínica só tenho um paciente que não ficou bem nesse período, um amigão meu, é sempre assim, né? Piloto, meu amigo piloto, ele sabe disso, mas ele tem uma válvula super frágil, muito, muito frágil, e é piloto. É, Sabe? mas já me contaram que ele toma café o dia inteiro. Come café o dia inteiro, ele fica dentro do avião, ele não Esse é consegue o comer, problema. é uma loucura, coitado. Ele tá fazendo umas coisas erradas que eu já tô sabendo. Exatamente. Então, assim, hoje, para o pessoal entender, isso é uma coisa bem inovadora, bem legal. Que bom. E para o futuro, que vai chegar para a gente dentro da medicina, você que gosta de inovações, né? A parte da obesidade, etc., cirurgias que vão ser realizadas através de magnetos, de ímãs. Então, você poder operar o intestino, você poder fazer desvios, etc., sem costurar as pessoas. Tudo através de ímãs, sim, tá chegando de muito reposicionamento. forte. Reposicionamento. A pessoa operou o intestino lá, né? Tem que um exemplo fantástico. aí. Operou, em vez de costurar, utilizar, cola um ímã com o outro e opera. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente, por exemplo, que trata a obesidade, a sutura endoscópica, mais um ímã no intestino, você faz uma cirurgia bariátrica mais agressiva para aqueles pacientes super obesos, que precisam perder muito peso, etc. Então, hoje o que tem na minha área que está vindo aí é isso, são cirurgias que vão usar ímãs, que a gente chama de magnetos, para poder fazer reconstrução de intestino. Muito legal. Maravilha. Olha quanta coisa, novidades, aprendemos muito, né? E aprendemos que o refluxo e a obesidade estão, de fato, muito ligados. Exigem atenção séria, a gente não pode dar bobeira, a gente tem que ser muito responsável com esse corpo, que é presente, né? É para a gente cuidar. E existem tratamentos modernos e eficazes para melhorar a saúde e a qualidade de vida, como o Dr. Eduardo Greco apresentou aqui e tem, inclusive, à disposição na clínica dele. Eu sou a Cláudia Tenório e você pode me seguir nas redes sociais pelo Cláudia Tenório Oficial. E o Dr. Eduardo Greco também está à disposição para consultas. Você pode acompanhá-lo lá pelo Instagram, Eduardo_Greco, com 2 Cs. E lá você já tem o link para marcar a sua consulta, para fazer a sua avaliação. Eduardo_Greco. Eu agradeço também à Clínica Dr. Brothers pelo carinho, pelo apoio. É uma clínica de cirurgia plástica maravilhosa, por sinal. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Foi uma alegria, amiga. mais uma vez. Papo contigo. Eu amei saber dessas novidades e aprender um pouco mais sobre refluxo e obesidade. Tá muito bem. bom tê-lo conosco, viu? Parabéns novamente, você merece. Tudo obrigada, muito obrigada. E olha, você pode inscrever-se no canal, comentar, compartilhar esse episódio do Doutor em Pauta com todas as pessoas que você conhece. Vamos ficar muito felizes. Beijo grande e até a próxima. Muito bem, deixa eu ver se eu cumpri.